medida. Mas nós entendemos que o conhecimento de Deus, ele tem camadas e profundidades de entender e conhecer quem Deus é. E Deus, ele quer que nós cada vez mais possamos se aprofundar e conhecer cada vez mais essas camadas de Deus e tudo aquilo que ele pode se apresentar para nós. É claro que nós aqui na terra não conseguiremos ter o conhecimento pleno de quem Deus é, porque Deus, ele vai além da nossa imaginação. Quem Deus é, a gente não consegue nem imaginar e compreender por completo quem Ele é, porque Ele é tão imenso, Ele é tão grandioso, Ele é tão incrível que a nossa mente é incompreensível de poder conhecer. O apóstolo Paulo fala que haverá um dia onde nós conheceremos Ele verdadeiramente, onde nós se encontraremos com Ele e nós veremos Ele como Ele é. Aleluia! Isso vai ser na eternidade. Mas enquanto nós estamos na terra, Deus nos deu a oportunidade de conhecê-lo e de entender quem Ele é. E a verdade é que aqueles que conhecem mais a Deus e praticam aquilo que conhecem são as pessoas que vão viver melhor nessa terra. Não existe ninguém que tem conhecimento de Deus e pratica aquilo que conhece que não possa viver aquilo de melhor maneira que a vida pode proporcionar. Seja através de lutas, seja através de aflições, seja através de dificuldade que todos nós teremos. Mas o conhecimento de Deus, ele proporciona para nós viver coisas incríveis na terra. O apóstolo Paulo, quando ele falou que a graça de Deus bastava para ele, ele estava tendo conhecimento sobre aflições e dificuldades em alto nível. E aí Deus ensinou a ele e mostrou para ele que só a graça de Deus bastava para ele. E aí sabe o que ele falou quando ele entendeu isso? Ele falou que tinha compreendido aquilo depois de muitos anos de ministério. E ele falou: agora eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas dificuldades e nas aflições. Em tudo aquilo que nós temos dificuldade, o apóstolo Paulo, ele começou a sentir prazer, porque ele falou: porque quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O conhecimento da graça de Deus, ele é algo tão grandioso e tão incrível, que o apóstolo Paulo, depois de muitos anos, ele começou a ter esse conhecimento um pouco mais completo da graça de Deus. Essa que é a verdade. Quando ele está escrevendo a carta de Coríntios e ele fala sobre isso, o apóstolo Paulo já tinha sido arrebatado ao céu. Ele conta até essa experiência nisso, mas ele estava conhecendo mais sobre quem Deus era e o poder que Deus poderia fazer se ele permitisse que Deus fizesse algo sobre ele. Aleluia. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, todos acharam? Amém, igreja? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado por todos nós, Senhor, podemos estar aqui essa tarde, Senhor, escutando sobre a Sua palavra, Senhor, entendendo mais quem Você é, Pai. Eu oro, Senhor, para que Você abra a nossa mente essa tarde, Senhor, o nosso coração, Pai, para que nós possamos compreender um pouco mais individualmente, em grupo, Senhor, quem Você é, Senhor, e aquilo que Você se manifestou, Pai. Senhor, não deixa, Senhor, nós te atrapalharmos essa tarde, Senhor. Faça como Você deseja, Senhor, como Você queira, Pai. E o que o nome de Jesus, Senhor, venha a ser exaltado mais uma vez, Pai.
Nós te agradecemos, Senhor, por você nos dar a oportunidade de estarmos aqui, Pai. Nós te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, aprendendo quem você é, Senhor. E que você possa, Senhor, nos ajudar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para a glória do seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Santo Deus. Aqui eu me lembro a primeira vez que eu li essa passagem de Colossenses, ele fala algo muito incrível. Ele fala o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Aqui em Colossenses a Bíblia fala sobre um mistério que estava oculto. E esse mistério estava oculto dentro de Deus. Deus ele tinha revelado em partes durante o período da humanidade através dos profetas e profetizando que Jesus ia nascer e que ele seria um profeta, mas ele não tinha revelado por completo até que aquilo acontecesse. A Bíblia fala que o mistério estava oculto dentro de Deus até que um dia ele ia revelar todo o mistério da humanidade. Porque no fundo é muito difícil entender por que nós nascemos, por que nós estamos aqui. E Deus ele foi revelando aos poucos tudo isso que ele queria revelar à humanidade. Mas Deus ele não poderia revelar isso de repente. Ele precisaria de um tempo específico para que ele pudesse mostrar à humanidade tudo o que ele fez na terra. Então existiu várias gerações e gerações que foram existindo. E Deus foi se manifestando aos poucos quem ele era para essas gerações. Até que quando Jesus nasce e Jesus vive como homem, ele começa a mostrar, é como se ele desvendasse todo o motivo que ele criou a humanidade. Ele fala assim, o mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O apóstolo Paulo fala que existia um mistério que estava oculto, e o apóstolo Paulo estava vivendo depois que Jesus morreu e ressuscitou. E ele fala, o mistério de Jesus agora foi revelado e foi mostrado à humanidade, para que as pessoas entendessem verdadeiramente por que elas existem. Em Jesus era a manifestação para que nós pudéssemos entender o real significado da nossa existência. E aí Deus fala que ele não poderia revelar isso antes porque a humanidade era menina. Então Deus ele não poderia revelar Jesus no começo da humanidade. Por quê? Porque a humanidade não iria entender. E aí Deus precisou passar várias gerações de Abraão, Isaac, Jacó, Noé e todos Moisés com a lei. E várias gerações onde Deus se manifestava ao povo de Israel quem ele era. E aí Deus ele começa a se manifestar para o povo de Israel. Primeiro ele se manifesta para algumas pessoas, depois para a nação inteira de Israel. E aí ele começa a mostrar quem ele é. E aí, quando Jesus nasce, ele começa a clarear tudo aquilo que ele dava algumas pinceladas. E ele mostrava um pouco sobre o que ele ia fazer, mas aí quando Jesus nasce, quando Jesus vive e quando Jesus morre, Deus ele mostra verdadeiramente qual é o coração dele. Nessa própria carta de Colossenses, ele começa a falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Era um absurdo e ainda é hoje a gente tentar entender que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele virou homem e ele habitou entre nós. Eu não sei você, mas quando eu não acreditava em Deus, eu achava isso um absurdo. Por quê? Porque isso só pode ser revelado espiritualmente. Se você hoje acredita que Jesus é o Salvador, é porque Deus ele revelou para você isso. Se você for pensar naturalmente que o Criador dos céus e da terra e que fez todas as coisas, um dia ele decidiu se virar homem, não faz tanto sentido. Mas quando você começa a conhecer e entender quem Jesus é, você começa a conhecer o coração de Deus. Então entenda uma coisa, para nós conhecermos a Deus é muito complexo. E aí Deus ele se revela como homem e ele começa a mostrar quem ele é. E no livro de Colossenses fala que que Jesus é a imagem do Deus invisível. O
Porque quando eu e você olhamos para Jesus e as atitudes de Jesus, é exatamente como Deus age. Estão comigo, igreja? E aí a gente começa a conhecer mais do coração de Deus. A gente começa a conhecer mais quem Deus é. A gente começa a ler a palavra de Deus e ver como Jesus agiu e como Jesus, ele pensava, como ele agia e tudo que ele fazia. A gente começa a conhecer quem Deus é. E tudo aquilo que ele é, que no poder de quem ele é, sendo ele o Deus invisível. E aí a gente começa a entrar e tentar entender o que é a graça de Deus. Tentar compreender o que é a graça de Deus. Tentar compreender aquilo que eu vou falar hoje, que é sobre o Espírito Santo e a nova aliança. Porque Deus, ele manda Jesus, ele morre por nós para que nós pudéssemos ser salvos da ira de Deus. Então a Bíblia fala que eu e você merecíamos a ira de Deus, porque nós não somos bons. E aí a Bíblia fala, porque não tinha um justo sequer, Deus vem e faz a justiça para poder agradar Ele mesmo através de um ser humano. Porque afinal nós estávamos na terra e a justiça precisava ser aqui. E aí Jesus, ele cumpre todas as leis que Deus queria, tudo aquilo que Deus queria, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Jesus, ele nasce como qualquer criança. Jesus, ele cresce como qualquer criança. Jesus é uma criança. E Jesus, ele começa a se relacionar como homem com o Espírito Santo. E aí ele faz tudo aquilo que ele precisava fazer na terra. Jesus, ele precisava ser totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, como eu e você precisamos. E é por isso que ele é o nosso exemplo. Jesus, ele fez o que fez porque ele era direcionado. Jesus, ele falava assim: eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Jesus, ele vivia fazendo aquilo que o Espírito Santo direcionava ele a fazer. Então ele viveu uma vida completamente mergulhada e sendo direcionada pelo Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? É aquele que eu e você temos dentro de nós quando nós aceitamos Jesus. Quando eu e você decidimos aceitar Jesus, nós recebemos esse grandioso Espírito. Mas eu e você precisamos saber usufruir desse Espírito Santo. A gente bem sabe que quando Jesus estava na terra e ele pegou os seus discípulos, os discípulos fizeram muitas besteiras, várias coisas erradas. E um dos motivos de tudo aquilo que eles faziam é porque eles estavam crescendo e amadurecendo em Deus. Mas um dos mais incríveis é esse aqui que a gente vai ler. Abre João capítulo 20. Santo tu és, Senhor. O Evangelho de João capítulo 20. Aqui em João no capítulo 20, Jesus ele morreu, Jesus ele já ressuscitou. E é a primeira aparição que Jesus faz aos seus discípulos, para que ele pudesse mostrar para eles que ele era aquilo que ele dizia que era. E como todos nós sabemos, os discípulos eles se dispersaram. E aqui no versículo 19, capítulo 20, versículo 19. Todos acharam? Ele diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e o pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Vendo o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Aleluia. Nós sabemos que nós vivemos hoje o ministério que a gente chama o ministério do Espírito. Mas a verdade é que quando Jesus estava em terra e quando seus discípulos estavam com ele, os discípulos não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aí você começa a entender um pouco mais tudo aquilo que eles fizeram de errado. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso guia. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade. E eles só receberam o Espírito Santo depois que Jesus, ele morre, ele é ressurreto. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele assopra e fala: recebei o Espírito Santo. É o momento onde os discípulos de Jesus recebem o Espírito Santo para poder ser enviados e poder pregar o Evangelho. Antes disso, eles não tinham o Espírito Santo. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus e eu entendi isso, eu comecei a entender cada vez mais a dependência que nós temos do Espírito Santo. E como nós precisamos dele e como nós necessitamos dele para viver a nossa vida e o chamado que Deus tem para nós. Às vezes a gente acredita que os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos 2. Mas não é verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi recebido em João 20, quando Jesus assopra sobre eles. Em Atos no capítulo 2, eles receberam o poder do Espírito de Deus. Em Atos 4, eles são cheios do Espírito de Deus novamente. Mas é nesse momento onde eles recebem o Espírito Santo de Deus para que eles pudessem fazer tudo aquilo que eles precisavam em Deus. Aleluia. Nós precisamos começar a entender a necessidade que eu e você precisamos do Espírito Santo. Jesus, ele morre, Jesus é ressurreto. Ele falou: eu não deixarei vocês órfãos, mas vocês receberão o Consolador. A Bíblia diz algo incrível. A Bíblia diz que Jesus rogaria ao Pai para que nós pudéssemos receber o Espírito. Olha que lindo isso, Jesus rogando a Deus para que eu e você pudéssemos ter o Espírito dele dentro de nós. Porque a morte e a ressurreição de Jesus nos deu a oportunidade de ter Deus vivendo dentro de nós. A Bíblia diz que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de nós. E nós recebemos através da morte e da ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento não funcionava dessa maneira. No Antigo Testamento não era todas as pessoas que tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha aquele que Deus desejasse que tinha. Hoje não, através da morte de Jesus nós recebemos e oramos para que nós pudéssemos se arrependemos dos nossos pecados e Deus começa a viver dentro de nós. Nós vemos no Antigo Testamento, como o apóstolo Pedro diz na primeira epístola dele, que os homens do Antigo Testamento que tinham o Espírito de Jesus Cristo profetizavam por Jesus Cristo que Jesus ia vir. Então nós entendemos que alguns homens tinham o Espírito Santo, que como Davi ora quando ele peca, ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Nós sabemos que Sansão, ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele peca e a Bíblia diz que o Espírito sai dele. Nós sabemos que Saul tinha o Espírito Santo de Deus e quando ele peca a Bíblia diz que o Espírito sai dele. Então esses homens tinham o Espírito Santo de Deus. Mas eu e você hoje temos a oportunidade de ter aqueles que no Antigo Testamento Deus escolhia a dedo. Hoje eu e você só precisamos vir e buscar Deus e aceitar Jesus e nós recebemos Deus dentro de nós, e isso é maravilhoso, sim ou não?
Mas do que adianta isso ser maravilhoso se eu não souber usufruir disso, dessa grandeza de que isso proporciona? Então muitos de nós entendemos que nós temos Deus dentro de nós, que nós se tornamos filhos de Deus, mas nós não sabemos usufruir do ministério do Espírito. E nós vivemos como se o Espírito Santo fosse alguém muito distante, mas o Espírito Santo está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. A Bíblia diz que o Espírito de Deus sente ciúmes de nós. Aleluia. Santo Deus. Você consegue imaginar o quanto que Deus ele se preocupa com você? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que determinada dificuldade ou situação, de repente Deus até nos abandonou, talvez Deus não quer saber de nós. Às vezes a gente questiona e fala: Deus, por que eu? Por quê? Porque a gente não entende como Deus trabalha, porque nós não conhecemos Ele. O livro de Tiago é bem enfático de falar que Deus ele sente ciúme de nós. Deus ele sente um amor tão grande por nós. Deus ele sente um desejo tão grande por nós que sinceramente muito de nós nem conseguimos imaginar. A gente acha que quando nós somos amados por alguém, um outro ser humano, e a gente se sente bem e que isso é um amor muito bom. Mas a gente nem consegue imaginar verdadeiramente o amor que Deus sente por nós. E o quanto que Ele se preocupa verdadeiramente com cada um de nós. E Ele se preocupa tanto que Ele nos deu a oportunidade de Ele estar dentro de nós para nos ajudar. Porque nós só conseguiremos conhecer a Deus através do próprio Deus. E por isso que Ele está morando dentro de nós. Nós não conseguiríamos conhecer a Deus se não fosse por Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é tão imenso, Ele é tão complexo, que Ele começa a nos apresentar para Ele mesmo. Aleluia. Deus Ele se apresenta através do Espírito Santo e nos mostra quem Ele é através do Espírito que está em nós. E quanto mais eu e você liberarmos isso e deixarmos Ele trabalhar, mais eu e você conseguiremos conhecer quem Deus é. Santo Deus. Só que o problema é que nós muitas vezes bloqueamos de tentar conhecer esse amor de Deus por nós e tentar fazer com que o Espírito Santo faça a gente conhecer a Deus. Em 1 Coríntios no capítulo 2, abre comigo. 1 Coríntios capítulo 2, começando no versículo 12. Amém? Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para aí um pouquinho. Obrigado, Senhor, Santo Deus. Ele fala que nós recebemos o Espírito de Deus para que nós pudéssemos conhecer aquilo que foi dado gratuitamente por Deus. A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito Santo para que nós podemos entender aquilo que Deus nos deu de graça. Por exemplo, a sua vida você não pagou nada para ter, você tem ela. Aleluia. Deus ele quer que a gente entenda a vida. Deus ele quer que a gente entenda a graça da morte de Jesus e a ressurreição dele. E aí a Bíblia fala que Deus ele nos deu algumas coisas de graça, e essa é a graça. E aí a Bíblia fala que a maneira de conhecer e a maneira de entender isso é através do Espírito Santo que está em nós. Eu vou repetir para você. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Irmãos, Deus nos deu tanta coisa, mas o problema é que a gente só está querendo se importar com aquilo que custa e não com aquilo que é de graça.
E aquilo que é de graça é o que Deus está querendo que eu e você entenda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus você não pagou nada para ter. Não precisou de Black Friday, amém? Você não pagou nada para ter o Espírito Santo de Deus. Isso foi dado para você gratuitamente. Você recebeu, você aceitou. E aí o que o apóstolo Paulo está falando aqui é isso. Você recebeu ele. E você precisa fazer com que ele trabalhe em você para que você conheça cada vez mais tudo aquilo que você recebeu. Então nós recebemos o Espírito Santo de graça, mas não é de graça a gente conhecer a Deus. A gente precisa buscá-lo, a gente precisa intensificar a nossa vida e a gente precisa, acima de tudo, desejar a Deus. Se você vem para a igreja e você não deseja conhecer Deus, sabe quando você vai conhecer Deus? Nunca. Agora, se você tem a intenção de conhecer Ele, você vai conhecê-lo. Agora, se você vem para a igreja e você quer simplesmente um benefício que Deus possa te dar, pode ser que Deus te dê esse benefício. Mas se você não continuar buscando e tentando conhecer quem Ele é, talvez você receba só o benefício. O grande problema que nós temos para poder conhecer o Espírito Santo e o que Deus é porque a gente não quer muitas vezes conhecer a Deus. A gente quer conhecer a Bíblia para poder pregar, a gente quer fazer qualquer coisa para as outras pessoas, mas a gente não quer conhecer a Deus. Por quê? Porque a gente buscando Deus, Deus nos confronta. E para a gente buscar Deus, a gente precisa se esvaziar de nós. Para que a gente possa dar valor sobre a grandeza daquilo que Ele deu para mim e para você. Aleluia. Irmãos, Deus é a coisa mais preciosa. Repete comigo, Deus é a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter. Não existe nada mais precioso do que Deus. Na verdade, no livro de Atos fala que nós nascemos para conhecer a Ele. O principal objetivo da sua existência, já que você estava em dúvida, é para conhecer a Deus e entender quem Ele é. A Bíblia diz que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele criou limite onde o ser humano vai habitar, para que nós pudéssemos conhecer a Ele, para que nós pudéssemos entender quem Ele é. Por quê? Porque quando você começa a entender a Deus, você começa a entender todas as coisas ao seu redor. Você começa a entender tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você não passou e tudo aquilo que você vai passar. Porque o nosso grande problema é que a gente não entende a grande maioria das coisas e a gente acha muitas coisas. Mas Deus, Ele quer dar clareza sobre o que realmente são e como as coisas realmente funcionam. E quanto mais eu e você entendermos a Deus, mais nós iremos compreender a vida, as pessoas, as situações e tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós passamos. Talvez você veio aqui essa tarde esperando algo, e eu posso te falar aquilo que impactou a minha vida. Eu me lembro quando eu não acreditava em Deus, e eu não acreditava que Ele poderia falar com o ser humano. Eu achava isso um absurdo. Falava, como alguém pode ser tão arrogante ou prepotente e falar que o Criador de todas as coisas fala com Ele. E aí eu achava isso um absurdo, e direto minha mãe fazia culto em casa, isso as pessoas propagavam e eu sempre negava isso. Por quê? Porque isso é tão grandioso que se você parar para pensar racionalmente não faz sentido. Por que que o Criador de todas as coisas ia falar com a gente? Ou conosco? Aí quando você começa a entender a Bíblia e Jesus, você começa a entender que faz todo sentido. Mas eu estou falando para alguém que não conhece a Deus ou não tem esse tipo de fé. O Criador dos céus e da terra falar com você é muito absurdo. Se nós não conseguimos nem falar com autoridade aí, seja como for, imagine a autoridade sobre todas as autoridades. A Bíblia diz que Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia fala que onde nós estamos vivendo, nós temos acesso gratuito à presença dEle.
Então talvez seja muito difícil eu e você ir falar com Bolsonaro, talvez eu e você falar com o governador de São Paulo, alguma pessoa que tem autoridade. Mas o véu é rasgado, que o Santo dos Santos é rasgado, eu e você temos acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Eu e você temos um acesso gratuito a qualquer momento, a qualquer lugar, a qualquer situação, sobre alguém que tem a maior patente de autoridade sobre a humanidade. Eu e você podemos acessar este lugar em qualquer momento. Só que qual que é a importância que eu e você damos a isso? Qual que é a importância que nós demos sobre esse acesso, sobre aquilo que Jesus fez? Porque quando Jesus ele assopra o Espírito Santo, ele faz com que os discípulos recebam o Espírito. E com que eu e você pudéssemos ter oportunidade 24/7, a qualquer momento, a qualquer lugar, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Você consegue entender o quão precioso isso é? Você consegue entender o quão grandioso isso é para nós que não somos nada, para nós que somos um ser humano, para nós que nascemos e Deus ele nos deu essa oportunidade. Ele deu essa oportunidade para mim e para você que estamos vivendo nessa geração. As gerações antigas não tiveram antes de Jesus essa oportunidade que eu e você temos. Nós temos a oportunidade de escolher um sábado como hoje, ensolarado e lindo, e falar: quer saber, hoje eu vou ficar com Deus, hoje eu vou ficar com Ele. Por quê? Porque está livre. Eu sei que se eu estar com Ele, Ele vai vir. Aleluia. Santo Deus. Deus ele não proibiu ninguém. Deus ele nos deu a liberdade através de Jesus a estarmos conectados a Ele, a se relacionarmos com Ele. Deus, se você quiser ficar 24 horas por dia trancado se relacionando com Ele, você fica. Se você quiser ficar uma semana já é mais difícil, né? Vai ter que trabalhar, né, irmão? Ai, Deus, obrigado, Senhor. Só que o problema é que muitas vezes a gente não consegue compreender isso. Por quê? Porque a gente não aprendeu a usufruir disso. Então, como eu e você não sabemos usufruir da presença de Deus e entender o quão importante é isso, a gente deixa isso como uma opção secundária ou terceira, ou com uma opção talvez muitas vezes nem tão importante assim. A gente ora a Deus só no momento que a gente precisa, em vez de a gente se relacionar com Ele. Deus ele quer que você se relacione com Ele. Irmão, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar salvação, amém? Para que nós possamos ser salvos. Mas enquanto nós não morrermos e não estivermos no céu, nós estamos que estar nessa terra. E aí ele deu a oportunidade de que eu e você pudéssemos estar com o Espírito dele. Ele falou: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu deixarei com vocês o Consolador. A Bíblia diz o Espírito da verdade. Aleluia. Às vezes a gente fala: a verdade é relativa, não, existe um Espírito da verdade. E se você quiser saber a verdade sobre qualquer coisa, se ele se sentir necessário, ele pode te revelar. Ele é o Espírito que sabe toda a verdade sobre todas as coisas. E não é a verdade que eu e você achamos certa, é a verdade como realmente funcionam as coisas. Jesus ele falou que morreria, não nos deixaríamos órfãos, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo e pudéssemos se relacionar com Ele. Jesus em João 17, ele começa a fazer uma oração, uma das orações mais lindas dele. Que ele fala: eu rogo para que nós sejamos um, para que nós, eu e você, sejamos um com Deus, como Jesus era um com o Espírito. O que Deus quer é que a gente seja unido com Ele, que a gente tenha o mesmo pensamento dEle, e que a gente haja como Jesus se portava. E o que impede de a gente buscar entender isso é só eu e você. Irmãos,
Não existe nenhum lugar melhor nessa terra do que na presença de Deus. Quando você entender isso, quando você começar a usufruir disso, como você começar a viver isso, você vai entender o que Jesus estava falando para Marta, que só uma coisa nos basta. E essa coisa é estar na presença de Deus, essa coisa é aprender com Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele quer ser o nosso professor, Ele quer nos ensinar. Ele é o Pai que é responsável em nos ensinar as coisas. A Bíblia diz que a unção que está em nós nos ensinará todas as coisas. Essa unção é o Espírito Santo. Ela está dentro de nós e quer nos ensinar tudo o que nós precisamos saber na terra. Só que aí a gente busca tantas fontes diferentes de Deus para aprender as coisas. A gente busca tantas coisas diferentes e a gente não entende aquilo que Jesus... Às vezes a gente até entende o que Jesus quis dizer, mas a gente não pratica o que Jesus disse para a gente praticar. Então quando você entende alguma coisa e você não pratica, você não recebe os benefícios daquilo. Então você pode falar para mim: Tiago, mas eu sei de tudo isso que você está falando. Mas a questão é, você pratica isso? Você usufrui dos benefícios da época que nós estamos vivendo? Você busca a Deus para poder usufruir disso? Aleluia. Porque no fundo, o que importa é não sobre aqueles que conhecem muito, mas aqueles que às vezes conhecem tão pouco, mas praticam aquilo que conhecem. Existem pessoas que sabem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas o relacionamento com Deus é outra história. A intimidade com Deus é outra história. Santo Deus, vocês estão aí? E Deus, quando Ele fala que sente ciúmes de nós, é sobre o desejo intenso que Ele tem de se relacionar conosco. Deus, Ele quer que a gente se dê tão bem aqui na terra, que a gente faça aquilo que Ele nos criou para ser. Deus, Ele tem um desejo tão intenso que eu e você possamos viver essa realidade. Irmãos, Deus não deseja que nós venhamos viver mendigando as coisas. Deus deseja que eu e você venha ter uma vida abundante. Deus deseja que eu e você, independente da situação. Quando o apóstolo Paulo fala que a graça bastava, ele não estava passando uma situação fácil. Quando você vê o capítulo 11, um pouco antes, ele começa a falar sobre todos os sofrimentos que ele teve, sobre todas as dificuldades. Mas eu duvido que o apóstolo Paulo trocava a vida que ele vivia. Ele falou que passou fome, nudez, ele sofreu um naufrágio, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele sofreu tudo isso. Mas eu duvido que ele trocaria a vida dele por qualquer outra vida. Às vezes a gente fala, mas como que pode? Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para ser. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, quando ele é apedrejado, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Quem aqui já tomou uma pedrada aí? Ninguém? Eu já tomei uma e foi do meu irmão. Eu brigando com meu irmão uma vez, aí jogou uma pedra, pegou bem aqui no meu olho, um pouco abaixo, né? Nossa, eu lembro que doeu muito. E aí às vezes quando eu li essas passagens de homens sendo apedrejados, como Estevão foi, eu ficava imaginando tudo aquilo que ele sentiu, a dor. Mas a verdade é que um homem cheio do Espírito Santo, o homem fazendo aquilo e tendo um relacionamento com Deus, ele pode passar por qualquer coisa.
Por mais absurdo que possa parecer aos nossos olhos, porque na verdade o que Estevão estava fazendo era fazendo aquilo que Jesus tinha feito. Jesus não tinha sido crucificado, Jesus não tinha puxado o cabelo dele, tinham cuspido no rosto dele, tudo aquilo que eu e você muitas vezes não queremos viver. Mas um homem que conhece a Deus, um homem que é cheio do Espírito Santo, um homem que enxerga as coisas diferente, ele vê tudo diferente. Aleluia. E o que Deus quer de nós é que a gente tenha um relacionamento com Ele para ver as coisas diferentes. Deus, Ele quer que eu e você possamos se intencionar com Ele, que eu e você possamos se mergulhar. Irmãos, eu não estou falando sobre você ter uma intimidade com qualquer pessoa, eu estou falando sobre você ter uma intimidade com Deus. Eu estou falando sobre você ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você essa tarde, por isso que Ele te trouxe aqui. Santo Deus. Porque, irmãos, quando a gente entende o lugar em Deus, quando a gente tem prazer nisso, porque entenda uma coisa, o que nós precisamos buscar é ter prazer em ter relacionamento com Deus. Muitas vezes as pessoas vêm aqui na hora do louvor, elas não estão nem aí. Mas o que Deus quer de nós é que a gente tenha prazer nele. O Salmo 1 fala que aquele que tem prazer na lei do Senhor. Se você não sentir prazer talvez em orar, se você sente dificuldade em ler a Bíblia, é isso que você tem que orar a Deus. Você tem que orar a Deus e falar: Deus, me ensine a ter prazer na sua presença. Me ensine, Senhor, a ter prazer nas suas escrituras. Me ensine, Senhor, porque nós sabemos que isso é necessário. Isso é tão incrível porque nós somos caçadores de prazer. E a maioria dos nossos prazeres, ele custa alguma coisa. A maioria deles. A gente quer viajar para algum lugar, custa dinheiro. Eu quero comer uma comida num restaurante, custa dinheiro. E aí Deus nos deu um prazer que é gratuito. E isso é a graça. Deus nos deu um prazer que é se relacionar com Ele, que o custo é zero. Não é desconto da Black Friday, não, é zero mesmo. E aí, por ser de graça, às vezes a gente não sabe entender a grandeza que aquilo tem. Por quê? Porque a gente está acostumado a buscar prazeres que custam algo. E aí aquilo que é simples, aquilo que Deus criou para que nós pudéssemos usufruir de maneira incrível, nós não sabemos usufruir. E aí a gente continua buscando milhares e milhares e milhares de coisas que não é Deus. Por quê? Porque a gente quer saciar a nossa alma. A gente é caçador de prazer, todo momento a gente está buscando algum prazer para poder saciar a nossa alma. E aí Deus está querendo nos ensinar a ter prazer nele, na palavra dele. Para que eu e você possamos viver de modo digno nessa terra. Existe um pregador que ele fala algo incrível. Ele sabe aquele dia ensolarado, aquele dia tipo um sábado que tem hoje assim, que tá lindo e que as coisas estão incríveis. É esse dia que eu oro e eu falo: Deus, esse dia eu vou dar para você. Eu me lembro quando eu não conhecia Deus e que eu era perdido no mundo. E aí às vezes eu tinha um sábado como esse, eu ficava encucado, eu queria buscar alguma coisa, algum prazer, alguma coisa para fazer. Eu não me sossegava enquanto eu não ligasse para alguém e falasse: meu, vamos fazer alguma coisa, vamos num bar beber, vamos fazer qualquer coisa. E eu ficava todos os finais de semana, eu trabalhava e todo final de semana eu ficava com a minha alma angustiada, procurando algum prazer para que eu pudesse saciar a sede da minha alma. E eu sei que muitos de nós que estamos aqui vivemos isso. Chegam uns dias assim, a gente fica com a alma angustiada. Mas irmão, vou te dizer uma coisa: quando você aprender a usufruir da presença de Deus, quando você aprender a curtir a presença de Deus, você não vai ter mais isso.
Porque você não pode ter nada para fazer, você vai falar, quer saber? Eu vou ficar com Deus aqui. E aí você fica com Ele ali. E aí Ele fala contigo. Às vezes pode ser que Ele não fale nada. Mas você curte o momento com Ele. Você aprende a curtir. Então já não está mais em coisas externas. Você sabe curtir o momento. E eu me lembro que quando eu me converti, eu não queria fazer mais nada a não ser ficar na presença de Deus. O que a maioria das pessoas quando se convertem faz. Porque elas começam a entender como é bom, elas começam a entender. Mas o problema é essa persistência, a gente permanecer na presença dEle. E a gente continuar, como diz em Apocalipse, no nosso primeiro amor. Deus, Ele quer que eu e você sejamos apaixonados por Ele. Mais do que qualquer coisa nessa terra. Deus, Ele não quer que a gente goste dEle, que a gente tenha Ele como um pingentinho, como que a gente coloque no nosso carro, Deus é fiel. Não, Ele quer que a gente tenha Ele dentro do nosso coração. Independente de quem esteja vendo, independente de quem esteja, independente se tivesse uma pessoa aqui nessa igreja, a gente está com Ele. A gente tem Ele.